Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Hoje eu quero ensinar você sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Nós temos muitas perguntas aqui no canal, eu nunca selecionei nenhuma. Hoje eu vou revelar para você quem é que está com a verdade e qual que é a minha posição teológica sobre isso. Legal, pessoal. Olha, eu não selecionei nenhuma pergunta hoje aqui para vocês porque são muitas perguntas. Já tem um ano de canal, acho que já tem umas 15 perguntas, mais até sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, o arrebatamento secreto. E eu resolvi não pegar nenhuma porque eu iria faltar com algumas pessoas que já me perguntaram várias vezes sobre isso. Mas você que perguntou, vai aqui a tua resposta. E eu quero ajudar você que assiste aqui o Teu Lugar a aprender um pouquinho sobre escatologia, ou seja, a doutrina do fim dos tempos. Pessoal, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, o que significa isso? Bom, é o arrebatamento em relação ao período da tribulação. Nós sabemos que haverá um período aqui na Terra de 7 anos de tribulação, período terrível que vai acontecer aqui na Terra. Agora, a questão é o seguinte, a igreja passará por essa tribulação de 7 anos ou a igreja será arrebatada antes desses 7 anos? Então, essa é a diferença entre o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. O pré, ele acredita no seguinte, o arrebatamento ele acontece antes da tribulação, ou seja, a igreja não passará pela tribulação e depois, no final dos 7 anos, Jesus volta com os seus. Para os pré-tribulacionistas, o arrebatamento, a maioria deles crê que o arrebatamento é secreto, silencioso na primeira etapa, e na segunda etapa todo olho verá e aí Jesus voltará com os seus. Um ele vem para os seus e um ele vem com os seus. Então, o pré-tribulacionista divide a volta do Senhor Jesus em duas etapas. Primeira etapa, ele volta para arrebatar a sua igreja. A igreja fica arrebatada por 7 anos, onde acontece o tribunal de Cristo e alguns eventos da escatologia. E depois Jesus volta no final dos 7 anos para julgar toda a nação e julgar todo o planeta Terra. Esta é a visão. Agora, a visão pós-tribulacionista é a visão que crê que esse evento acontece de uma vez só. Ou seja, Jesus volta, arrebata e já volta com os seus no final da grande tribulação. Existem também algumas outras teorias do arrebatamento parcial, que vai haver um primeiro arrebatamento e depois um segundo, e tem também algumas teorias sobre o mesotribulacionismo, ou seja, que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação ou da tribulação. Agora, eu quero mostrar para vocês aqui alguns argumentos pré-tribulacionistas e alguns pós, e quero mostrar também a minha posição sobre isso, espero ajudar você, tá? Lembrando, pessoal, que quem pensar diferente de mim ou de qualquer outra pessoa, se nós esperamos a volta do Senhor, isso já basta, né? Todas essas visões pré, pós, meso ou mid, que seja, aguarda a volta do Senhor. E como a escatologia é algo ainda um pouco oculto, não está totalmente claro o que o Senhor quer falar ali, então algumas interpretações também são válidas, tá? Mas eu vou começar agora com você mostrando os argumentos pré-tribulacionistas. O primeiro argumento pré-tribulacionista é que algumas passagens bíblicas mostram que a igreja vai ser poupada da tribulação. Eu queria que você lesse comigo agora 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Veja, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, que é a carta que mais fala sobre a volta do Senhor, ele diz que o Senhor vai poupar os irmãos da ira vindoura, ou seja, não é na ira vindoura, é da ira. Então o Senhor vai nos poupar da tribulação e não na tribulação. Isso também corrobora com alguns trechos bíblicos que Deus livrou o povo de Israel, livrou a igreja, protegeu os seus servos, mostrando coincidência com algumas passagens bíblicas. Então, os pré-tribulacionistas creem que, como o texto fala que o Senhor vai nos livrar da ira vindoura, então esse termo "da" significa que ele vai nos livrar desse período.
O segundo argumento pré-tribulacionista é que a igreja e os crentes não passarão pela tribulação, e eu vou mostrar outro texto que mostra que os irmãos podem ficar tranquilos. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler o versículo 2 e o versículo 4. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, veja que dia está com letra maiúscula, vem como ladrão de noite. Para melhor entendimento, vamos pular para o versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Veja, Paulo está falando assim, olha, esse dia não vai apanhar vocês de surpresa. Irmãos, não fiquem muito preocupados com isso, porque os irmãos talvez não passarão pela tribulação. Então é mais um argumento pré-tribulacionista. O terceiro argumento pré-tribulacionista é que o Senhor guardaria, por exemplo, a igreja de Filadélfia. E Filadélfia é uma igreja que está descrita lá em Apocalipse capítulo 3. Eu quero ler com você esse trecho, Apocalipse 3, versículo 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Veja, o Senhor fala através de João, fala através do anjo ali em Apocalipse, e diz assim, olha, igreja de Filadélfia, eu vou poupar vocês da hora da provação, daquele momento, eu vou poupar vocês disso. Então aqui mais um trecho que corrobora com a visão pré-tribulacionista. E eu vou deixar aqui mais um argumento pré-tribulacionista também para você aprender. O quarto argumento pré-tribulacionista é que é o seguinte, irmãos, o arrebatamento vai acontecer nos ares. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, mostra que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Mas Zacarias 14, versículo 4, mostra que os pés do Senhor vai tocar a terra. Veja, Zacarias 14, versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. Veja, como vamos explicar isso então? Se o arrebatamento vai ser nos ares, e como que o pé do Senhor vai tocar o Monte das Oliveiras? Então mostra aqui que são dois eventos distintos, pelo menos esse é um dos argumentos do pré-tribulacionista, ou seja, crê que a igreja vai ser arrebatada antes do período de 7 anos da tribulação. Até agora eu passei para vocês argumentos pré-tribulacionistas, mas eu quero passar argumentos pós-tribulacionistas para você entender um pouco também. Primeiro, pessoal, quando os pré-tribulacionistas falam que a igreja vai ser poupada da tribulação, porque isso vem com o histórico, como foi com Israel, como foi com os servos de Deus, que Deus sempre livrou, nem sempre Deus livrou todo mundo. Algumas pessoas foram torturadas, inclusive os apóstolos, que não foram poupados, foram martirizados pelos imperadores de Roma, por exemplo. Então, algumas pessoas não foram poupadas. Isso culmina com uma pregação um pouco triunfalista, que nós só vamos vencer, que só vai ter vitória. E a Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que nós teremos aflições e que às vezes a igreja passa pela tribulação e Deus dá livramento para a igreja dentro da tribulação. Será que na tribulação futura a igreja passará também os 7 anos e só no final dos 7 anos nós vamos ser arrebatados? É uma questão também para o pós-tribulacionista. Outra questão, pessoal, é que essa visão pré-tribulacionista, ela só foi desenvolvida a partir do século XIX. Então veja só, até o século XVIII, ninguém falava na volta do Senhor em 2 etapas ou em 2 fases. Aí ele vem primeiro, arrebata, depois vem de novo e julga. Ninguém interpretava assim, nem os pais da igreja, nem na Idade Média, ninguém, nem os reformadores interpretavam assim. Então foi uma interpretação pós-reforma que começam a enxergar a volta do Senhor em 2 fases. O que é muito interpretativo. Então veja que nenhuma parte da Bíblia, a Bíblia vai mostrar que é em 2 etapas. Apenas por algumas interpretações mostram, não, ele vem primeiro, depois ele vem de novo. Então, na verdade, a Bíblia mostra que ele voltará. A Bíblia fala, Jesus voltará, isso é certeza. Os pós-tribulacionistas creem que vai ser uma vez só, pois a Bíblia não mostra 2 vezes. Mas eu vou mostrar alguns argumentos agora pós-tribulacionistas. O primeiro argumento, e mais difícil para o pré-tribulacionista responder, é que na tribulação haverá alguns santos aqui, conforme Apocalipse 13, versículo 7 e Apocalipse 20, versículo 9.
Ou seja, se haverá santos aqui durante a tribulação, mostra que a igreja estará aqui também durante a tribulação. Pelo menos é um argumento pós-tribulacionista. Veja, pessoal, alguém vai falar assim, não, mas esse santo não é muito santo, tal. É difícil, você vai querer ajustar o texto para uma doutrina. Então a Bíblia fala que haverá santos durante o período da tribulação, é um argumento pós-tribulacionista. Outro argumento pós-tribulacionista é que os escolhidos do Senhor serão reunidos e agrupados depois de alguns eventos da tribulação, conforme o próprio Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 24. Leia comigo Mateus 24, a partir do versículo 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua dará a sua claridade, não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Veja, é a volta de Jesus. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então veja, aqui mostra que no final da tribulação, o Senhor vai reunir os escolhidos. Então é um argumento também pós-tribulacionista. Os pré-tribulacionistas têm respostas para isso também, que eu não vou poder falar aqui agora, porque senão vai ficar muito longo o nosso vídeo. Terceiro argumento pós-tribulacionista, a ressurreição dos mortos acontece depois do soar da trombeta. O texto mais conhecido sobre arrebatamento é esse. Após a trombeta, 1 Tessalonicenses 4, os mortos em Cristo ressuscitarão e quem estiver vivo vai ser arrebatado e transformado pelo Senhor. Só que Paulo, que escreveu aos Tessalonicenses, também escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Vamos ler juntos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Veja, acontecerá a ressurreição dos mortos no soar da última trombeta. E durante a tribulação, pessoal, nós conhecemos que haverá 7 trombetas na tribulação. Ou seja, ao soar da última trombeta, no final da tribulação, é que haverá a ressurreição dos mortos e junto com a ressurreição dos mortos haverá o arrebatamento e a transformação daqueles que estão vivos com o Senhor. Então os pós-tribulacionistas creem assim, olha, viu? Nos últimos dias, naquele último dia haverá a ressurreição. E no último dia é depois da última trombeta. E a última trombeta é no final da tribulação. Então é um argumento pós-tribulacionista. E por fim, pessoal, para encerrar os argumentos pós-tribulacionistas, o maior argumento está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, sobre a vinda e a revelação do anticristo. Leia comigo o texto, por favor. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2 e 3. A que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Veja, irmãos, Jesus só voltará depois que o anticristo for revelado. E o anticristo é um evento tribulacional. Ou seja, se Jesus só vai voltar depois da tribulação e depois que o anticristo for revelado e o anticristo está na tribulação, Jesus só volta depois da tribulação. É um argumento pós-tribulacionista. Sabe qual é a minha posição? A minha posição é, eu estou esperando Jesus voltar. Algum vai dizer assim, Bispo Tardes, você é muito isentão, você é isento dessas coisas, você fica em cima do muro. Não é, pessoal, é porque se a gente se rotula alguma coisa, se eu me rotulo pré-tribulacionista, como que eu respondo essas coisas aqui sobre pós-tribulacionismo? Que haverá santos durante a tribulação. Não, mas esse santo não é muito santo. Como é que eu vou responder isso? E se eu me rotulo pós-tribulacionista, que eu vou confessar para você,
Eu pendo mais para a visão pós-tribulacionista, eu acho que é a mais bíblica e a mais correta. Eu pendo mais para o pós-tribulacionista, mas eu não me rotulo pós-tribulacionista, porque como é que eu vou explicar que os pés do Senhor vai tocar a terra enquanto o arrebatamento vai ser nos ares? Então, a hora que eu me rotulo em alguma coisa, eu tenho que ajustar o texto à minha doutrina. E aí eu não sei responder, acaba fazendo uma exegese e é complicado. Eu também tenho um vídeo aqui sobre calvinismo e arminianismo, porque eu não me rotulo nem um e nem outro. Eu consigo me enxergar nas duas visões. Vou deixar aqui para você como sugestão, se você quiser assistir também, tá? Eu não sei se eu decepcionei você mais uma vez. Você achou que ia falar assim, ó, você é pré, eu sou pós e meso. A verdade, irmãos, é que Jesus voltará para buscar a sua igreja e eu quero estar junto com você lá no céu adorando o Senhor. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa ardente expectativa. Tá bom? Obrigado por participar mais uma vez aqui do canal. Se inscreva. Olha, nós temos um Instagram, @teologaroficial. O nosso Facebook também, curta a nossa página, interaja conosco nas redes sociais. O nosso site é www.teologaroficial.com.br. Muito obrigado e se você quer estudar, teologar.